Olá, meu nome é Daniele, sou psicóloga, trabalho na área já há mais de 18 anos e hoje nós vamos falar sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. É um conteúdo muito abrangente, é um conteúdo que nós temos vários itens e várias informações importantes para que ressaltemos e utilizemos no nosso dia a dia profissional como profissional da psicologia. Eu estarei passando alguns slides importantes para vocês, todo o conteúdo. O material desse slide está em conteúdo PDF, que é disponibilizado para vocês. No material que está escrito, é o mesmo material que está aqui no slide, até para facilitar o estudo de vocês, ok? Então vamos lá, nosso conteúdo hoje é o Código de Ética Profissional. A apresentação do nosso Código de Ética ele inicia com algumas informações básicas com relação ao Código de Ética. Então, ele entra em vigor no dia 27 de agosto de 2005 e esse Código de Ética é importante você observar que ele norteia a conduta do psicólogo. Então, todo psicólogo profissional da psicologia, ele vai utilizar esse código para nortear a sua conduta profissional. O código ele deixa bem claro que nós vamos conduzir o nosso profissionalismo, o nosso profissional, de acordo com essas questões norteadoras. E todas as questões nós estaremos olhando e observando aqui dentro desta aula. Dois pontos importantes que o código traz. Ele foi elaborado durante 3 anos com muitas audiências com psicólogos, aberto para o público. É um código que não foi imposto aos profissionais da psicologia, e sim foram feitas inúmeras plenárias, inúmeras reuniões para que seja estabelecido esse código e acordado para os profissionais da área. Outro ponto importante é que o código não se aplica ao profissional somente a um profissional da psicologia, ele se aplica a todos os profissionais da área da psicologia, tanto clínico, organizacional, hospitalar, trânsito, a todos os profissionais que são da área da psicologia. Isso é um ponto importante que nós observamos dentro do nosso Código de Ética Profissional. Vamos seguir aqui. Os princípios fundamentais. Nos princípios fundamentais, nós temos importantes questões a serem trabalhadas. No primeiro item, ele fala do psicólogo baseará seu trabalho no respeito à promoção, à liberdade, dignidade, igualdade e integridade do ser humano, apoiado nos valores e embasados nos direitos dos direitos humanos. Então, o primeiro item, ele deixa bem claro que são fundamentais na nossa profissão. Basear na promoção, na liberdade, na dignidade e igualdade do ser humano. Sempre que o nosso código tratar e solicitar em algum momento, nós estamos embasados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O segundo tópico fala sobre o psicólogo trabalhará visando a promoção, saúde, qualidade de vida das pessoas e coletividade e contribuir para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, um dos objetivos essenciais do trabalho do psicólogo visa a promoção da saúde individual e da coletividade. Então, a gente sempre vai trabalhar com esses tópicos. O profissional da psicologia vai contribuir para eliminar qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e assim por diante. Então, nesse caso, nesse item, deixa bem claro que a conduta do profissional psicólogo visa promover a saúde. O item 3, atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Esse é um item importante que ele deixa bem claro que a gente precisa ter uma visão crítica
no contexto histórico do indivíduo ou da coletividade. Isso significa que nós precisamos observar a visão e ter uma visão do contexto em que o indivíduo está inserido, tanto individualmente como coletivamente. Independente da opinião de cada um, é necessário analisar, atuar com responsabilidade, analisando de forma crítica, sem interferir no seu dia a dia daquele cliente, sem oportunizar ou opinar sobre a visão, e sim analisar aquele contexto daquele indivíduo. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento prático. O que ele quer dizer com esse tipo de situação? Esse item, esse princípio fundamental, ele esclarece que o psicólogo precisa estar continuamente aperfeiçoando os seus conhecimentos. Ele não necessariamente vai produzir conhecimento científico, mas é dever, um dos princípios fundamentais, ser um profissional que está se atualizando e aperfeiçoando continuamente. Se uma pessoa formou em 2010, ela vai continuar todos os dias se aperfeiçoando em suas áreas, na sua área de atuação. Atendendo e observando todas as resoluções e leis e se atualizando de todos os conteúdos que a pessoa está trabalhando e oferecendo o seu trabalho, na prestação de qualquer trabalho na área. O item 5. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso à população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica e aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Esse é um item que deixa claro e esclarece que a psicologia precisa combater o senso comum. Nós não estaremos oferecendo informações para a população sem ter uma ciência envolvida. Então a população vai receber informações que são científicas da nossa área. A gente vai procurar combater o senso comum nessa área da psicologia, universalizando os conhecimentos psicológicos sem oportunizar conhecimentos específicos da área, mas sim um conhecimento geral e acesso às informações da ciência psicológica a todos os seres humanos, a todos os indivíduos da sociedade. No item 6, o psicólogo zelará pelo exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia seja aviltada. O que significa essa questão do ser aviltada? É um termo no sentido de desmoralizar a profissão. Então, em todo o momento que o profissional da psicologia observar, notar que ela está sendo aviltada, ela está sendo desmoralizada, ela precisa combater esse item, ela precisa efetuar e rejeitar essas situações. Em forma de posicionamento, em forma de explicar que é uma ciência, que a psicologia é uma ciência e tem embasamento científico em todas as áreas de atuação. O item número 7. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e seus impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. Então, aqui é compreender os impactos das relações de poder que nós encontramos no nosso dia a dia de trabalho. Então, considerar quais são as formas de poder que estão inseridas nos contextos de trabalho em que o psicólogo está inserido. Então, assim, o psicólogo é necessário observar as relações de poder nos contextos e combater e se posicionar de forma crítica.
evitando que essas relações de poder se estabeleçam e essas relações de poder sejam observadas e combatidas de forma ética e científica. Vamos lá para o próximo slide. E aqui eu trago um exemplo em que nós precisamos observar sobre o nosso código de ética. O que o nosso código de ética traz? Ele estabelece normas que devem ser seguidas por seus profissionais, por esses profissionais. Dentre os deveres fundamentais dos psicólogos, qual dos seguintes itens, não se encontra especificado? Então, observe que essa questão está pedindo o que não se encontra especificado. Qual é a questão em que a gente não encontra nos princípios fundamentais? No item 1, ele fala ter para com o trabalho de outros profissionais respeito, consideração e solidariedade. Então, nesse item, a gente pode observar que ele está falando que a gente precisa ter solidariedade com os próximos, com os colegas e profissionais à nossa volta. É um item correto. Nós precisamos ter respeito, consideração e solidariedade. No item B, fala em prestar serviços psicológicos em condições dignas e apropriadas. Esse é um item que é de fundamental importância para todos os psicólogos. Nós devemos trabalhar de forma em um local digno e apropriado, para que consigamos realizar todas as atividades éticas e profissionais e um bom atendimento ao ser humano que está nos solicitando um atendimento. O item 3, vamos voltar aqui. Opa, foi. Recusar-se a fornecer informações concernentes ao trabalho a ser realizado ao seu objetivo profissional. Esse é um item que fala em recusar fornecimento de informações concernentes ao trabalho a ser realizado. Este é um item que não está no nosso código de ética, porque ele fala nos nossos deveres fundamentais. Ele fala que a gente deve fornecer informações concernentes ao trabalho e não recusar-se. Então, nós vamos fornecer informações importantes para o objetivo profissional daquela solicitação. E no item D, levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão. Este é um dever do psicólogo. Quando observado que um profissional está exercendo de forma ilegal a profissão do psicólogo, devemos relatar essa questão aos órgãos competentes. Então, é um item que precisa ser considerado e é o item correto. No caso, nesse exemplo, o item que não está correto é a letra C. E agora eu vou apresentar todos os deveres fundamentais dos psicólogos. Tá? Então, vamos lá para a parte dos deveres, em que nós temos aqui no material que está disponibilizado para vocês. Bom, os deveres fundamentais do psicólogo, na letra A, o item A, conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. Isso significa que todo profissional formado na área da psicologia, ele tem conhecimento do código e vai prestar um serviço, vai prestar um atendimento de acordo com esta conduta, com esse código que norteia o trabalho do psicólogo. Então, todo profissional formado na área da psicologia tem o conhecimento e tem o dever de cumprir todo este código de ética. O item B. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teoricamente e tecnicamente. A nossa profissão da psicologia nós formamos de forma generalista. A formação do psicólogo atende a diferentes áreas de atuação da psicologia.
nós somos habilitados a trabalhar com clínica, com organizacional, com trânsito, somos habilitados em várias áreas de atuação, mas em algumas áreas nós temos a necessidade de trabalhar de forma específica. Exemplo, a psicologia do trânsito. É necessário fazer uma especialização, ter uma especialidade na carteirinha do psicólogo para trabalhar e atuar na área. Sem essa atuação, sem essa especialidade, o psicólogo não consegue atender ou trabalhar numa clínica de trânsito. Um psicólogo que não tem essa formação, ele não pode trabalhar numa clínica de trânsito. Ele precisa recusar essa forma de trabalho, ok? Então, no item B, deixa bem claro que nós devemos assumir a responsabilidade de atender apenas as áreas que temos capacidade pessoal, teórica e técnica. Então, se nós realizamos uma atividade organizacional, vamos trabalhar sempre na área organizacional. Mas aqui sempre deixa muito claro que podemos atuar em todas as áreas, mas quando é uma situação específica, nós não podemos fazer a atuação. O item C, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Este é um item importantíssimo que toda vez que um profissional da psicologia atuar na prestação de um serviço, precisa estar embasado teoricamente e cientificamente. Nenhum documento emitido pelo psicólogo será baseado em cartas, em documentos do senso comum. Uma pesquisa realizada em alguma rede social não é um trabalho científico. O trabalho científico precisa ser citado dentro desses documentos e dentro da área do profissional que está prestando um serviço. Então, sempre que tiver um documento a ser emitido, uma prestação de serviço de qualidade, precisa ser fundamentado em técnicas e conhecimentos cientificamente aprovados. Continuando, o item D, prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Este é um item que é muito polêmico e necessário o esclarecimento. Nós podemos prestar esse atendimento, esse serviço, sem visar um benefício pessoal. Em alguma tragédia, em algum evento situacional de calamidade pública em que o psicólogo vai trabalhar, ele não vai visar um lucro ou um benefício pessoal futuro. Uma indicação futura de profissional, ele vai se dedicar exclusivamente àquele trabalho e àquela situação, sem pensar e sem uma troca de serviço, ou um benefício futuro, ou um benefício daquele momento em que o profissional esteja prestando o atendimento. Estabelecer acordos, prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiários dos serviços da psicologia. Nessa situação, o psicólogo deve garantir que os acordos sejam justos e respeitados. Então, toda vez que um psicólogo for fazer uma prestação de serviço, é importante que esta prestação de serviço seja realizados acordos e estabelecidos acordos antes de iniciar um trabalho. Então, toda vez que tem uma solicitação de prestação de serviço, analisar aquele serviço e deixar bem claro quais são os acordos, quais são os valores, quais as questões de prestação de serviço e trabalho a ser realizado naquele momento. Fornecer a quem entende direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Então, esse item, ele vem em consonância com o item anterior. Então, a prestação de serviço e as informações devem ser realizado conforme o objetivo profissional.
Então, toda vez que for fazer uma prestação de serviço na área clínica, um atendimento a uma criança, deixar claro e esclarecido qual será o trabalho a ser desenvolvido. Um diagnóstico, uma avaliação daquele caso, quantas sessões serão necessárias e quais são os valores a serem cobrados. A partir daí, fornecer as informações que foram acordadas e combinadas nesta prestação de serviço. E fornecer sempre a quem tem direito a essas informações. No caso de um atendimento infantil, o fornecimento de informações será disponibilizado aos responsáveis daquela criança e o trabalho vai ser feito de acordo com o que foi acordado naquela prestação de serviço. O próximo slide fala sobre item G, informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou o beneficiário. Então, seguindo o exemplo da criança. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de uma criança, quando a gente for fazer a avaliação infantil, as informações aqui de direito decorrentes desse processo de avaliação serão os responsáveis que receberão essas informações. Então, aqui deixa bem claro que nessa prestação de serviço é transmitido somente o necessário para a tomada de uma decisão. Então, será disponibilizado as informações importantes para o diagnóstico daquela criança e qual o trabalho a ser realizado. E as informações sempre serão para a tomada de decisão do responsável, qual o tratamento a ser realizado, qual o direcionamento, não é tratamento, perdão, qual o direcionamento com relação a esse serviço que vai ser prestado. Então, qual o direcionamento que vai ser realizado neste trabalho? O item H. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Nesse item, deixa bem claro que nesse atendimento individual de uma criança, caso haja um encaminhamento, este encaminhamento precisa ser feito a um profissional ou um direcionamento. Qual o direcionamento desse encaminhamento apropriado? Por que foi realizado e observado esse encaminhamento? Foi observado que a criança tem uma necessidade de um atendimento fonoaudiológico. Opa, embaranei aqui. Então, qual que é o profissional mais indicado? Qual o profissional a ser encaminhado? Ou algum médico específico de algum atendimento específico daquela criança? Qual o encaminhamento mais apropriado para de acordo com aquele diagnóstico? Então, o material o encaminhamento a ser realizado para as pessoas que solicitaram essa prestação de serviço, sempre que solicitado, documento com um bom termo de trabalho. Então, deixar claro quais são os materiais e qual é o encaminhamento mais apropriado nesses casos. O item I. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme princípios deste código. Este é um item que a gente precisa ter muito cuidado e prestar muito atenção. Por quê?
Porque esse item nós temos uma resolução que disponibiliza a população geral a ter acesso aos nossos materiais psicológicos, materiais de testes, enfim. Mas nós não temos autorização em divulgar como fazer essa aplicação de teste, como se faz essa correção e quais são os conhecimentos científicos aplicados da nossa área para a população e para o senso comum, para a população de forma geral. Então, eles têm acesso ao material, porém, nós, como profissionais da área, não realizamos, nós não temos autorização para realizar a divulgação específica dos materiais próprios do psicólogo. Então, a população pode adquirir, porém, o profissional da área não faz essa divulgação. Em nenhum momento eu posso vir aqui fazer uma aula sobre um teste específico. Isso não é permitido pelo código, ok? Então, essa questão da comercialização, aquisição, doação do material, conforme a resolução liberada pelo STF, que é um item bem polêmico, a população pode ter acesso, mas nós não realizamos essa divulgação. Item J. Ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais respeito, consideração e solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimentos de motivo relevante. Então, esse item a gente sempre vai estar trabalhando com respeito, dignidade com os profissionais à nossa volta, numa equipe multidisciplinar, esclarecendo que a nossa área tem o sigilo profissional. Sempre vamos obedecer o sigilo profissional da área. Nos próximos artigos, nós temos um item que deixa bem claro a questão do nosso sigilo profissional. Trabalhamos de forma multidisciplinar, com respeito, sempre observando a questão do sigilo. Item K. Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que assumiu inicialmente, fornecendo seu substituto para informações necessárias à continuidade do trabalho. O que quer significar isso, Prof. Dani? Quer significar que a gente fornece as informações essenciais para a continuidade de um trabalho. Em algum caso em que o profissional da psicologia esteja prestando um serviço dentro de uma empresa e o próximo profissional da área é a área da psicologia ou qualquer outro profissional da área, o profissional psicólogo vai fornecer informações essenciais e gerais com relação às atividades desenvolvidas. Os treinamentos desenvolvidos, a questão da integração dos funcionários, quais são os materiais de treinamento, de desenvolvimento. Então, informações gerais do trabalho que foi realizado e prestado naquele estabelecimento, naquela instituição. Tanto para os profissionais da própria área da psicologia, são fornecidas informações gerais, com informações confidenciais, sempre vão entrar nessa questão do sigilo profissional. Item L. Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação profissional. Observar que todo o profissional da psicologia, observando a atuação de uma outra pessoa, de um outro profissional que esteja realizando uma atividade própria do psicólogo, este precisa levar ao conhecimento do Conselho Regional de Psicologia ou do Conselho Federal de Psicologia. Claro que depende de cada caso.
No caso de um profissional que não é psicólogo, não tem habilitação para uma aplicação de um teste psicológico, neste caso, nesse exemplo, ele precisa levar essa questão adiante para com os órgãos competentes tomar as decisões cabíveis. Vamos aqui para mais um exemplo. Aqui tem o exemplo das situações de emergência e calamidade pública. O Código de Ética Profissional do psicólogo também estabelece diretrizes específicas. Qual é o dever fundamental do psicólogo em tais situações? Nesse caso, da letra A, visar o benefício pessoal usando a situação profissional para promoção profissional. Este é um item que está, eu vou procurar aqui para vocês, está aqui no item D, prestar serviços em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Então, esse é um item que está incorreto. Então, a letra A deste exemplo está incorreto. Nós não podemos observar a promoção profissional, visar um benefício profissional usando uma situação de visão para promoção profissional. O item D, recusar-se a prestar serviços psicológicos alegando falta de estrutura. Essa é uma questão que nós não vamos observar a questão da falta de estrutura. Não é a questão da falta, e sim um local digno de atuação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que está no item, aqui ó, no item C. Então, no item C, fala que nós devemos ter condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza destes serviços. Então, observar que na letra B, do item C, fala em condições dignas. Vamos lá. Item C, prestar serviços profissionais, deixa eu voltar aqui. Prestar serviços profissionais sem visar benefício pessoal. Exatamente isso. É o mesmo do item D que nós olhamos na letra A. Então, o item D, deixa eu deixar mais bonitinho, que ficou muito feio. O item D, nos deveres profissionais, deixa bem claro que nós não devemos prestar serviços em calamidade pública visando o benefício pessoal. E a letra, deixa eu voltar aqui, a letra D, cobrar taxas adicionais a serviços prestados em situações de emergência. Isto não deve ser, isso não está previsto no nosso código. Se nós estamos trabalhando numa prestação de serviço em situação de emergência, nós estamos disponibilizando o nosso trabalho sem cobrar uma taxa adicional. Neste exemplo, a letra correta é a letra C. Bom, o próximo slide a gente vai dar continuidade nas informações do Código de Ética. Vamos fazer uma pausa agora para dar continuidade na próxima aula, tá certo? Então, até daqui a pouco.